Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia se você estiver vendo esse vídeo, na verdade, pela manhã. Bom, hoje nós vamos falar sobre nanocompósitos e grafenos, né? Eu vou chamar daqui a pouquinho o Josué, né? Cremonese, que vem trabalhando com muita gente, com especial, né? Eu já estou aqui chamando o Josué. E aí, Josué, como vai? Tudo bem? Olá, olá, professor Derval, tudo bem? Graças a Deus. E contigo? E eu estou muito bem, graças a Deus. Eu te desejo a você e a todos que estão nos assistindo feliz ano novo. Afinal de contas, essa é a primeira live do ano que o professor Polímeros vem realizando, né? Exatamente. Feliz ano novo para todo mundo que está assistindo, também para você, professor. Olha, bom, a gente vai falar muito aqui sobre inovação, sobre materiais, e eu sei que você trabalha muito com grafeno. E nós vamos falar de nanocompósitos, grafeno, né? Uma revolução do material 2D. Na verdade, a gente primeiro, eu quero te apresentar, muita gente te conhece, mas hoje, o Josué Cremonese, na verdade, ele é um doutor em engenharia de materiais e nanotecnologia pela Mackenzie, né? Com essa universidade com um grande nome, né? E principalmente na área de grafeno, né? E nanocompósitos poliméricos, né? O Josué atua aí na fronteira do desenvolvimento, da pesquisa, do mercado, especialmente com a questão do nanografeno. Josué, olha, eu sei que a gente vai falar muita coisa aí sobre essa revolução do material 2D e, claro, sobre nanotecnologia, nós vamos falar um pouco, né, de como isso tem transformado essa nossa área de polímeros, né, e também algumas aplicações que eu acho que no final a gente tem que ver que aplicações nós teremos e como isso, esse novo material aí, esse grafeno, vem desmistificando ou desmistificando, na verdade, né, essa coisa do campo da ciência do para a gente introduzir, né? É claro que a gente vai falar de grafeno, grafeno colocado no polímero, mas eu quero Uhum. entender um pouquinho sobre, primeiro, o que são nanocompósitos. Bom, muito bem. Bom, nanocompósito, né, o compósito é quando a gente tem dois materiais diferentes, né, unidos ali de uma forma em que eles se tornam um único material, né, então um ali vai ser uma fase de reforço ou uma fase ah, que melhora de alguma forma o outro material, que é o material base ali, né, o principal material do compósito. E aí esses dois materiais juntos, eles têm geralmente propriedades superiores a dos dois materiais separados, né? Então eu estou pegando duas coisas boas junto e tem uma terceira que é melhor ainda, né? Então essa é a característica do compósito. E aí quando a gente fala o nanocompósito, um desses materiais, uma dessas fases, ele está em dimensões nanométricas, né? Que é a dimensão aí do 10 a menos 9 metros. Então pelo menos uma das dimensões dessa partícula que está fazendo ali esse reforço, né? Digamos assim, um reforço mecânico, para simplificar. Uhum. É, uma dessas partículas tem a dimensão aí de 1 bilionésimo de metro, né? Ou algo próximo disso. Então esse aí é o nanocompósito, que a gente tem falado tanto aí ultimamente. E quando a gente pensa nessa questão do nano, né, a gente está falando de algo tão pequenininho, e com É, certeza, quando a gente pensa nisso, a gente vai estar muito preocupado. Nós vamos falar um pouquinho de como distribuir esse exato. material dentro de uma matriz, né, de uma matriz Aham, polimérica. É claro que muita gente que vai nos ouvir, né, às vezes não é da área, trabalha com exato. materiais, mas não entende muito bem o que Aham, vem a ser esse material 2D ou tem surgido aí como uma promessa, né? aham. E o que
torna esse material assim especial, né? A gente ouviu, né, no passado, né, algumas fases na área de materiais em que a gente vem, né, com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, da pesquisa. Eu queria entender assim o que torna, né, o grafeno, né, a principal estrela aí em relação ao uso dele nessa coisa do reforço, do que você está falando Uhum. aí, nesse uso de nanocompósito. Aham. O grafeno, Ah, para o pessoal ter uma ideia, né? O grafeno é um derivado do grafite, né? Então a gente extrai ali o grafite, e consegue, por alguns processos, transformar ele no grafeno, né? E aí o grafeno, o grande diferencial dele são dois, na verdade, né? São as propriedades que ele tem, né? Então, em muitos casos, essas propriedades são as mais altas já medidas, né? Por exemplo, é o maior condutor elétrico que se conhece, né? Conduz mais que cobre. É o material que tem a maior resistência mecânica já medida, né? Então, assim, essas propriedades dele transformam ele num material muito diferente, né? Muito superior. E aí uma segunda, e além disso ele é um material flexível, transparente, né? Então ele tem uma série de características assim que nenhum outro material tem todas ao mesmo tempo, né? E aí, além disso, né, o segundo ponto aí que eu acho que deixa ele muito interessante, é essa dimensão dele, né, de ter uma das dimensões é muito, muito, muito pequena, como eu falei, né, a nanométrica ali, é de um bilionésimo de metro, né, menor que isso às vezes. E aí, com isso, né, com essa dimensão muito reduzida, a gente consegue adicionar ele em outros materiais, como os plásticos, os cimentos, tintas, e uma série de outros materiais aí, e melhorar as características desses materiais, aproveitando essas propriedades do grafeno. e a gente fala então, quando a gente pensa nessa nanotecnologia, a gente pensa um pouco nessa que a eficiência talvez venha um pouco pelo aumento da área superficial, ou seja, da interação entre a matriz e a nanocarga. A gente poderia dizer isso, não? Sim, exatamente isso. Se eu coloco, né, existem outras cargas, né, que são É, famosas, né, já bastante utilizadas na indústria, como por exemplo as fibras, né? Eu posso sim. colocar uma fibra, ela tem uma propriedade muito superior à do plástico também, as dos polímeros, mas quando eu adiciono essa fibra, é, a área superficial dela não é tão grande quanto a do grafeno, então a área de contato entre a fibra e o polímero é menor, né? No grafeno, como ele é muito, muito pequeno, todas as partes do grafeno, digamos assim, né, numa forma mais simples para todo mundo entender, estão em contato e transmitindo essas propriedades, né? Então essa transmissão de propriedade é muito mais eficiente, né? Acontece numa escala maior aí. Agora, a gente sempre fala, né, quando a gente pensa no desenvolvimento, na inovação, na tecnologia, a gente sempre, eu particularmente que trabalho numa universidade, né, Aham, você já vivenciou a universidade, a gente sempre, em alguns momentos, a gente ouve muito o questionamento do que a universidade faz, né? E é aham, óbvio que quando a gente pensa no grafeno, a gente sabe que houve um desenvolvimento, né, científico inicialmente, para depois tornar esse desenvolvimento tecnológico. E aí eu te exato. pergunto uma coisa: tem um desafio aí, que é um desafio meio de como escalar os Uhum, desenvolvimentos, como esse caso, né, o grafeno. Eu fiz há uns anos atrás, eu fiz uma entrevista com uma empresa que estava em Singapura e inicialmente, segundo ele me falou assim: "Olha, professor, eu peguei mais de 100 amostras de grafeno para analisar e avaliar o grafeno. Depois a gente vai falar um pouquinho de tamanho, né? Você falou de nano, mas aí a gente vai falar de como vai ter a estrutura, né? Mas não vou dar aham, nenhum spoiler inicialmente. Quem quiser vai ter que ver isso até o final, e a gente sabe que muita gente vai ver essa live depois, né? aham, Agora, eu te pergunto, o grafeno é, lógico, ele é promissor, mas tem uma coisa que a gente está vendo aí que é o início da produção em larga escala, né? exato. Eu pergunto,
quais estão sendo os principais gargalos tecnológicos para levar, né, esse grafeno na produção de nanocompósitos, ou seja, sair da escala para a escala, a produção industrial. O que, que você está observando? Então, o grafeno em si, professor, já tem escalado bastante, assim, sabe? A Tá, produção do grafeno em si, né? A parte química ali mesmo, processos, né? De como sair da bancada do laboratório e produzir um grafeno de qualidade em larga escala. Isso já tem, assim, já tem várias empresas ao redor do mundo aí que superaram, né? tá, Com o apoio da universidade, né? Que fez a pesquisa. A universidade faz ali ajuda nesse processo de escalonamento, inclusive, né? Essas empresas são parceiras, essas pesquisas são feitas ainda em conjunto, né, em muitos casos, mas essas empresas já atingiram escalas de grafeno, escalas de produção de grafeno bastante grandes, assim, né? Em alguns casos, toneladas aí, centenas de toneladas por ano, né? Então já a produção do grafeno em si não é mais um desafio pelo menos para algumas empresas, né? Já tá. tem grafeno suficiente aí no mercado. Hoje, o maior desafio, né, é aí a indústria mesmo, o produtor ali, o convertedor, né, quem Hum. produz o produto final, né, que vai virar, por exemplo, sei lá, uma peça de um automóvel, ah, ou uma embalagem que seja, né, ou uma tinta, ou a indústria da construção civil, né, tá mais nesse ponto agora da indústria assimilar essa tecnologia, né, entender os benefícios dela, né, que são vários, a gente já consegue provar, inclusive industrialmente, aí, alguns desses benefícios, mas a indústria mesmo assimilar e entender como utiliza esse grafeno, né, ter as padronizações ali, a questão de normas, isso é uma coisa importante que precisa que está acontecendo, né, e que vem amadurecendo, mas que estamos justamente nessa fase aí de tá mais nesses desafios agora, mas a indústria assimilar isso, né, e começar realmente a incorporar nos seus produtos, né? Aí, apesar de muita gente já formada, né, entendendo de grafeno, temos mestres, doutores, especialistas em grafeno no mundo inteiro, né, a indústria ainda não tem esses profissionais disponíveis, né? Então é muito necessário ainda esses produtores de grafeno meio que educarem o mercado, né, sobre como utilizar, co-desenvolver esses produtos com a indústria, né, para que eles tenham esses benefícios do grafeno nos seus produtos. Então tá muito nessa fase agora, na fase realmente de adoção ali do grafeno em uma larga escala. E olha, eu vou Já te consegue dizer produzir, uma consegue coisa, hein? produzir aditivos e agora precisa a indústria assimilar esses aditivos. E eu vou te dizer uma coisa. Agora a gente tem que caprichar mais. Que sabe a presidente da CAPES, que vem fazendo um trabalho maravilhoso, Aham, né? Ela tem divulgado muito das políticas públicas que ela tem implementado, que é a professora Denise. Então, ela aham. acabou de entrar aí, eu tô vendo, eu fiz até um tchauzinho para ela aqui, ó, porque ela tem fomentado muito, né? Projetos, iniciativas e principalmente ela tem fomentado as pesquisas por meio de bolsas que a CAPES tem feito isso. Então, olha, eu queria te perguntar uma coisa. Então, você falou um pouco desses desafios. É óbvio que então a gente está dizendo assim: reator. Tá claro? Tá fácil fazer já? É fácil, fácil não, mas tem bastante empresa que já Tem domina. bastante empresa que faz. É, Então, aham, hoje eu sei que você trabalha numa empresa que já está vendendo e já está fazendo muito desenvolvimento de aplicações. Aonde nós vamos encontrar esses grafenos, esses nanocompósitos? Outro dia eu fui num evento e eu vi uns filmes transparentes, né? aham, Eu fiquei impressionado. E o cara me disse verdade. assim, professor, a resistência a tração ou a impacto, ela é muito diferente quando se tem o grafeno Uhum. e em percentual baixo. Eu queria que você me fizesse assim, quais são hoje as principais aplicações, né? E que a gente vai estar vendo muita inovação. Fala para mim coisa nova Aham. que você pode mostrar para gente aqui. Que inovação você pode dizer para gente?
Aham. Uma que eu tenho trabalhado bastante aí nos últimos anos, né, nos últimos 3 anos, aí, digamos assim, é na parte de embalagens. Tá. Tanto embalagens, principalmente embalagens secundárias, né, embalagens ali que são da indústria em si, né? Uhum. A parte de embalagens está, assim, a gente conseguiu vários cases de muito sucesso em que a gente reduz até 20%, 30% às vezes da quantidade de plástico de uma embalagem, né? Embalagens flexíveis, e isso viabiliza o custo, né? Então a gente colocou ali 0, alguma coisa de grafeno, que tem um custo mais alto, né? Mas a gente tirou 20% de plástico. Então, com isso, a gente acaba viabilizando muito a aplicação, mesmo numa aplicação assim, né, de uma embalagem, né? Que é uma coisa Tá. que é uma commodity, né? Não Sei. chega a ser uma coisa de alto valor agregado, né? Mas é uma das coisas que a gente tem, que eu tenho trabalhado bastante aí recentemente. Então, aí, tanto embalagens, aí peças em geral, né? Peças Sei. automotivas, peças injetadas, tem muitas aplicações bastante diferentes, né? Que a gente vem desenvolvendo aí com grafeno, né? E acho que é importante, quando você fala nessa redução do percentual da quantidade de plástico, a gente ressaltar o seguinte, né? Nós estamos falando de sustentabilidade, né? Exatamente, Nós exatamente. estamos falando de Environmental Social Governança, Aham, ESG. As empresas ESG. estão indo ao encontro de ESG. Nós estamos falando, então, né, fazendo uma avaliação de ciclo de vida, ou seja, a ACV Aham, aqui, nós estamos pensando que vai reduzir os impactos em algumas categorias, seja, né, a questão do impacto, sei lá, no solo ou qualquer outra coisa. aham. Então, nós estamos falando um pouco isso, né? Sim, exatamente. O SG está muito presente aí nesse aspecto, né? Aham. Na parte de sustentabilidade como um todo aí, porque a gente está falando na área de plástico, a gente está falando de redução de consumo de plástico. E agora, de uma coisa, por exemplo, eu sei que é algo muito pequenininho. Nós estamos fazendo divulgação científica e você também. Vamos já fazer propaganda do Aham. professor Polímeros? Ó, os seguidores do Josué, por favor, sigam o professor Siga. Polímeros. E o seguidor do professor Polímeros tem que seguir quem mesmo? O materiais.eng, que é a minha página profissional aí. Materiais.eng, que é, na Aham. verdade, o Instagram do Josué, que vem fazendo um trabalho belíssimo na internet de divulgação científica. Agora eu Legal. percebo que você está viajando muito o mundo, né? Eu vejo você na China, eu vejo você para lá e para cá, e ele está reduzindo um pouco o pé ali Porque também é duro, né? Se a gente É fazer duro. divulgação Opa. científica. Cansa, não cansa? Não, dá trabalho, dá muito trabalho produzir um vídeo, produzir uma postagem ali, dá bastante trabalho. Mas eu continuo ativo ali, às vezes eu É, recompartilho, né, bons conteúdos, então aí também me seguindo aparece aí no feed das pessoas. Meu LinkedIn também, eu tenho falado bastante de grafeno, por lá estou bem mais ativo, perfeito. é, gerando bastante conteúdo e falando ali de grafeno, então dá para me E seguir o lá também. LinkedIn qual que é mesmo? É só procurar Josué Cremonese, acho com facilidade. Perfeito, tá bom. Agora, olha, algo bem pequenininho que é esse grafeno. No fundo, nós estamos falando de um material que só tem carbono, né? Exato, exato, uma Só rede tem carbono. hexagonal ali de carbonos. Tá, então nós estamos falando, são placas, é isso? São placas, estruturas laminares? Como é que é? O grafeno, imagina um maço um maço de baralho, né? Ah, O grafeno é como se fosse uma carta ali desse maço, né? Então, quando a perfeito. gente retira uma carta ali, a gente tem uma folha de grafeno, um material bidimensional, né? Uma das dimensões é tão fina, tão pequena, perto das outras, que a gente chama ele de bidimensional. E isso é legal a gente saber, porque no fundo, né? Como a gente já trabalha já há algum tempo de plástico, né? Eu que vivenciei uma coisa chamada negro de fumo, você lembra disso? Aham, sim. O Uhum. negro de fumo, depois tinha a granulometria, o tamanho do negro de fumo, depois tinha o negro de fumo condutivo, você lembra? Você falou de Exato. condutividade, né? E Aham. tudo na base do carbono. Só que quando trabalhava com esse tipo de material, assim como o grafeno, é uma sujeira danada. Então, é Exato. a melhor forma, na verdade, quando a gente trabalha com essas partículas, a gente tem que pensar em trabalhar com um negócio chamado master bed, não é? Exatamente, né? Que é um aditivo. E aí, na verdade, você prepara.
prepara, é quase que um concentrado com esse grafeno naquele polímero, naquela matriz, é isso? Conta para mim um pouquinho Aham. sobre isso, como prepara esse master batch. E aí, eu vou te perguntar o seguinte, né? Na verdade, então você vai, depois de preparar esse master batch, aí você vai incluir ele e trabalhar como se fosse um aditivo lá no processo produtivo, é isso, né? Exato, exatamente. O Masterbatch é justamente esse facilitador, né, Tá. da aplicação do grafeno, né? Então, a Aham, empresa que trabalha com o grafeno em si, ela, ao invés de fornecer o grafeno em pó, né, ou uma solução que vai, né, fazer muita sujeira e que a pessoa e que a indústria não está preparada para trabalhar com ele, né, porque vai precisar desenvolver processo, vai precisar desenvolver um monte de coisas ali em cima dele, normas, questão de segurança no trabalho. Então, a indústria não está preparada para trabalhar com grafeno em pó, né? aham, Então, as próprias empresas que fabricam o grafeno hoje têm se especializado também na incorporação dele, né, na pré-incorporação dele num polímero ou em polímeros, né, diferentes, para facilitar esse trabalho da indústria, né? Então, ela vai fazer essa pré-incorporação, utiliza equipamentos que não tem na indústria, como por exemplo uma extrusora de dupla rosca, né? São processos específicos ali que geralmente são inclusive segredos de segredos industriais, né? De como a indústria, essas empresas fazem então essa pré-incorporação no polímero, e aí tem ali uma concentração de, às vezes, 2, 10, 5, 20% de grafeno, né? Depende muito da aplicação. E aí esse polímero, né, que é compatível lá com o polímero, por exemplo, da embalagem que eu falei, né? É compatível lá com o polietileno. E aí, eu forneço então para a indústria esse master batch, que tem, digamos, 20% de grafeno, né? E aí vai para a indústria que vai aplicar uma pequena quantidade ali e vai diluir isso no produto dele, né? Só que isso a indústria está preparada para trabalhar. Eles são acostumados a trabalhar com master batch de cores, né? Master batch de outros princípios ativos, né? É, de vários tipos diferentes de master batch. Então, esse entra facilmente ali no processo da indústria. Então, justamente, a importância do master batch é isso, né? É facilitar essa aplicação do grafeno ali pela indústria, né? Nos produtos finais ali do dia a dia. e quando você fala, né, dessa aplicação, nós também estamos falando da dispersão É, dessa nanopartícula em torno, né, do meu produto, né? Então a gente está falando aham. de melhorar a dispersão, a homogeneidade do produto. E isso altera, né, sem dúvida, eu imagino que você vai falar isso, Uhum. características de superfície, a questão de brilho barra resistência, né? Eu acho que tem um pouco disso também, né, Josué? Não, com certeza. Se a gente não tiver uma boa dispersão do grafeno, no É. final a gente vai medir as propriedades do polímero, vai estar igual ou pior. Então eu só deixei mais caro o negócio ali. Então realmente a gente precisa ter muita atenção com a dispersão, né? E aí tem os profissionais, né? Quem está desenvolvendo esses master batches aí, estão muito de olho nesse ponto, né? Para garantir que o grafeno que está pré-disperso ali no master batch ou num aditivo outro, o aditivo pode ser um aditivo líquido, pode ser outra coisa, ele vai se dispersar bem também no produto final ali. Porque se eu não tiver uma boa dispersão, ele vira um contaminante ali, até em alguns casos, né? E a gente acaba perdendo propriedades. E agora me diz uma coisa, eu sei que você, né, quando você falou aí do seu Instagram, também do seu LinkedIn, você fala materiais.eng, é isso? Isso, aham. E aí, então, você, lógico, que vem trabalhando nessa divulgação científica, você falando muito do papel do engenheiro de materiais. Eu queria saber uma coisa: qual é o papel do engenheiro de materiais nesse, eu vou chamar aqui de ecossistema, como, e também, né, o desafio desse trabalho em relação a nanotecnologia, porque a gente está Uhum. falando muito, né, em atuar em materiais que a gente chama de materiais avançados, né? Certo. Mas o que que hoje, o tru da tru aqui, o que que o engenheiro de materiais faz? É. Olha, basicamente o engenheiro de materiais está desenvolvendo mesmo, né? Aí em conjunto com os químicos, com os físicos, está desenvolvendo esses materiais
Mas eu acho que o papel principal do engenheiro de materiais é pensar ali na adoção mesmo do produto, sabe? Em facilitar processos para a indústria, ter esse ponto de vista mais industrial do negócio, né? Tá. Porque quando a gente vê, aliás, na academia, né, na ciência básica, na pesquisa básica, que tem bastante envolvimento dos químicos, dos físicos, dos engenheiros de materiais também, tem ali a ciência de materiais, uma forma muito importante, né? Esse papel é importantíssimo, inclusive, também do engenheiro de materiais. Mas aí, quando a gente vai para a indústria, o engenheiro de materiais tem que olhar mais na parte da adoção assim, do material mesmo, né? Na parte da popularização, de entender em termos industriais ali o que é necessário, o que é mais importante, né? O processo, como fazer essa incorporação, por exemplo, nos produtos, né? E aí é só o engenheiro de materiais que tem essa a formação para isso mesmo. E Né? trabalha, Aí, então, com tecnologias, equipamentos, processos, trabalha exato. também no entendimento daquela coisa que a Aham. gente fala, né? Da estrutura, propriedade, processo, Exato, né? exatamente, Que tem um exatamente pouco a isso. ver com isso daí. Então, começa a Exatamente isso. entender um Aham. pouquinho, né? E É. quando junta com químico, então, fica melhor, né? Aí fica melhor, não, aí fica melhor. Sim, é importante, inclusive, ter, né, a multidisciplinaridade aí Sim, sim, nas equipes, né? Justamente para sim, que tenha pontos de vistas diferentes, técnicas diferentes, né? sim. Na hora de interpretar lá uma tensão deformação, opa, esse é bem do engenheiro de materiais. Eu preciso entender uma coisa mais química, mais de composição. É importante ter Interações ali o. secundárias entre É, a nanopartícula e o material. Qual é o tipo exato. de ligação, né? Aham, aí é importante ter o apoio aí dos nossos amigos aí de diversas áreas. E é legal isso que você está falando, porque na verdade, quando eu, né, comecei a trabalhar na engenharia, eu tive meu co-orientador de doutorado da engenharia de materiais da UFSCar, né, e sempre vim trabalhando na engenharia. Todos os meus projetos são na engenharia, né? Então eu tenho trabalhado muito nessas interações, e é claro que quando você fala de inter e multidisciplinaridade, eu acho que a ciência hoje tem problemas muito mais complexos do que Aham, antigamente. E quando a gente tem problemas mais complexos, eu acho que a solução envolve muito mais pessoas, muito mais formações, e eu acho que é isso que nós estamos falando, porque nós hoje estamos falando de um tema que eu acho que é muito desafiador, que é, na verdade, o nanocompósito feito de grafeno que traz aí a revolução dos materiais 2D. Eu acho que isso, quando fala a palavra revolução, é porque a gente está criando um avanço aí na ciência e na tecnologia, né? exatamente, exatamente. O grafeno prometeu, né? Ele já foi um material promissor e no É, momento a gente tem visto agora ele se consolidando, né? Como sim. esse material que vem trazendo essas entregas, né? Que foram prometidas lá atrás mesmo. Agora, é lógico que eu não vou colocar você numa saia muito justa, mas um pouquinho, tá bom? Como que tá hoje? O preço tá caindo do grafeno ou não? O preço Ah, ah, tem caído, assim, já como eu falei, né, tem empresas que já escalaram bastante a produção. Então essas empresas conseguem entregar um grafeno num preço bastante confortável ali para inclusive trazer ganhos econômicos, né? Como eu falei, em embalagens secundárias, né? Então, tá. embalagem de produtos aí que são as embalagens descartadas, tal, que não são baratas, né? São coisas baratas. Então a gente já consegue, é, lógico que observando muito bem isso, né? É uma conta, não é simples de ser feita, Tá, claro, claro, tem que claro, ter claro. ali um Aham. estudo de mercado, né? Uma Sim, pesquisa sim, sim. toda voltada para cima disso. Tem que ter foco nisso, né? Porque se eu coloco um material muito caro no mercado, não vai ter aceitação, né? Então eu preciso trazer sempre aí um ganho econômico, né, para a indústria. E aí já está sendo possível com o grafeno, hoje, nos níveis atuais de preço, a gente conseguir viabilizar ele em aplicações mesmo em aplicações que são mais baratas. E por isso que a gente está falando aí de uma revolução mesmo, porque a gente Exato. tem que fazer, de fato, você trouxe aqui um exemplo de redução de 20% de uma matriz polimérica, o que é bastante significativo, né? Sim, E aí, sim. por Uhum. outro lado, você tem algumas compensações, facilidade de processo, isso traz muitas vezes economia de energia, então tem todo um Exato. balanço aí que tem que ser feito. Agora,
Bom, vamos combinar uma coisa. Hoje você tem feito também muita divulgação científica, e eu acho que divulgação científica hoje não tem mais volta, é o futuro, né? Ah, com certeza. É muito importante, né, que a academia fale a língua do povo, né, a língua que a Sim. pessoa entenda, né. Então, lógico que os artigos científicos são extremamente importantes, né, que são ali o registro do trabalho do cientista, né, é o que é a forma de divulgar e de fazer ciência, né, de discutir ciência, são nos artigos científicos, mas precisa furar essa bolha, né, Sim. e falar a língua que as pessoas entendam, né. Então é bastante importante é, comunicar, né, esses avanços, né, entender, desmistificar as coisas, né, para que seja sempre cada vez mais amplo e mais conhecido aí a ciência, né, como um todo. Você, dentro do perfil, né, que você falou do materiais.eng, eu queria dizer para você qual foi e qual é, ou qual é, não sei, o principal barreira que você teve que vencer enquanto pesquisador, porque hoje você é um doutor, né? Uhum. Então, assim, o que que você teve que se reinventar para começar a criar coragem na internet e se mostrar e falar? Qual que é o grande desafio disso? Como que você tem que romper? O que que você falaria para quem? Ai, mas eu sou tímido. Ah, mas eu tenho medo de errar. O que que você falaria para as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir? Uhum. Eu acho que o principal é a barreira mesmo, é o medo da exposição, né? Ah, Porque a gente tem a sensação muitas vezes de que eu não sei o suficiente sobre isso, né? Ou vão me criticar, não vai ficar bom o que eu fiz, né? Vão me criticar. E esse medo é um medo bastante difícil, assim, e que você só consegue quebrar depois que você faz a primeira publicação, né? E aí, e sempre acontece, nas próximas, assim, sempre, será que tá bom? Né, um perfeccionismo ali, será que tá bem explicado? Vai dar para entender? Aí quando você publica, você vê que alguém não entendeu, entendeu errado, comentou uma coisa que não tinha nada a ver, mas você também vê que, tipo, você sabia o suficiente para aquilo, né? E o aham, principal, assim, o que é mais legal de tudo, é você aprender com os comentários, com as interações que você tem depois, né? Que isso é muito bom, assim, porque sempre expande a sua forma de ver ou de ver aquele assunto, né? Então, na verdade, não precisa se preocupar de eu não sei o suficiente, porque quando você está fazendo isso, na verdade, você está aprendendo muito sobre aquilo, né? Então, é, eu acho que é uma ferramenta excelente, assim, para quem está na graduação, inclusive, né? Eu comecei, eu estava no doutorado, foi durante a pandemia, é, né, sobrou, ficamos todos dentro de casa, sobrou um pouco de tempo, eu comecei a fazer as minhas publicações aí no Materiais.eng na época da pandemia. aham, É, e aí era uma ferramenta muito boa, assim, justamente para eu ter contato, né? E para eu descobrir novas pessoas, né? Sair só da minha bolha de amigos ali, das pessoas que eu conhecia, que eu já conversava, né? E conhecer muito mais gente da área, né? Ficar conhecido na área, né? Isso foi assim fantástico. E realmente o aprendizado é enorme, assim, porque você tem que estudar para fazer uma publicação, né? Tem que estudar para montar ali um post, montar um. Hoje é mais na base do vídeo, né? Então você precisa aham. montar o roteirinho e tal. É, e isso te ajuda assim de uma forma a consolidar o conhecimento, né? É muito importante. E depois que você publica, isso volta de muitas formas para você, com o aprendizado, com mais pessoas conversando com você, querendo discutir aquilo em profundidade. Isso é muito legal. Mas você está falando aqui, e é engraçado, porque você falou assim, o medo da exposição, né? Mas a gente, quando trabalha em sala de aula, né? Eu trabalho como professor há muito tempo, né? Aham, A gente trabalha na educação de uma maneira geral. E você sabe que eu tive também, né? Algumas preocupações. Que era o seguinte: quando a gente vai dar uma aula, você prepara, aí vai dar o curso de novo, você melhora aquilo. Então, uma das grandes dicotomias que eu tive, e aí eu pergunto para se alguém aí teve, né, que vai ver, comenta depois algumas coisas aí que você acha que pode ter sido difícil para a gente, né? Mas uma das coisas que me preocuparam bastante foi o fato de você não.
Ah, mas isso é muito simples, eu não estou explicando direito, sabe? E Aham, quando você fazia postagens mais simples, mais coloquiais, né? Você, na verdade, está se reinventando, é a forma de explicar. Isso, para mim, até que ponto os meus colegas poderiam me criticar aham, dizendo: Ah, Derval, você está explicando material polimérico de um jeito muito simples. Na verdade, você não usou, a gente não usa palavras diferentes, né? Então, aham. teve essa também, essa preocupação, com certeza, né? Sim, sim, acontece muito, né? A crítica, quando você precisa, na verdade, você está falando com outro público, né? Um público É, mais amplo, né? Você precisa atingir mais pessoas, não dá realmente para usar termos técnicos demais, precisa simplificar muita coisa, né? E eu acho que há um tempo atrás, quando a gente começou, né, é, a divulgação científica, eu acho que isso era realmente uma grande barreira, assim. Hoje eu já entendo que mais gente entende que a divulgação científica é necessária, né? E que aí precisa falar a língua do público, né? sim, sim, Senão, realmente, a gente fica só conversando entre a gente, né? sim, sim. E precisa é, fazer a engenharia de materiais mais conhecida, né? A ciência, de uma Sim. forma geral, né? Todos os desenvolvimentos, né? Precisa que o público em geral conheça, né? E aí, realmente, precisa simplificar bastante coisa para falar assim, e isso não pode ser um medo, uma barreira para quem quer fazer divulgação científica. Tem que romper ele também. E você sabe que é interessante, porque às vezes a gente vai entendendo também como funcionam a questão da divulgação científica. Há umas 4 semanas atrás, eu postei um vídeo em que a gente trazia uma mensagem, né? Que Uhum. a educação transforma vidas. Para você, quando você ouve isso, eu não sei se você viu isso no meu perfil, já deu mais de 1 milhão de visualização. Aham. Eu fico pensando assim, foi uma mensagem com uma música adequada, claro, mas foi uma coisa que eu falei numa palestra e que foi tirada assim uma parte e realmente, né, que é impactante quando a gente pensa na educação como transforma a vida de pessoas e mais que Uhum. isso, eu diria que transforma as famílias e transforma o país. Eu comentei um pouco sobre isso. Rapaz, deu mais de 1 milhão 1 milhão. de visualização. Agora eu fico Aham. pensando assim, quantos alunos eu tenho na sala de aula, né? Pois é, pois é. Quando a gente fala na internet, né, tá É, escalando, né, de uma forma que é impossível fazer presencial, né, tal. Então, realmente tem que ser, eu acho que é o futuro aí, né, a gente ser é o futuro. todo multimídia, não tem como a gente Não não, tem. não Outro estar dia eu fiz. não estar presente. Outro dia eu fui dar uma palestra num programa de pós-graduação numa outra universidade, do qual eu não vou dizer o nome aqui, mas foi interessante, porque o pessoal era muito conservador. Aí eu Aham, fiz uma provocação. Eu pus assim, ó, um vídeo meu, um processo de reciclagem do PVB. aham, 7 milhões de visualização. sim, E um artigo meu publicado num journal da ACS que tem 800 referências ou visualização. aham, E aí, quem vale mais? é, Eu só fiz essa pergunta. aham. Aí foi uma discussão, e eu acho que isso é importante a gente pensar. E ó, se você estiver ouvindo essa live ou ouvindo depois, por favor, comenta aí, na verdade, o que que você acha? Quem que vale mais, o vídeo ou o artigo publicado numa revista extremamente importante, de um alto fator de impacto? Essas questões eu acho que vão ser cada vez mais tendo algumas reflexões, né, Josué? Não, com certeza. Como eu falei, né, o artigo é extremamente importante, né, porque ele que é o veículo aí Sim, da disseminação da ciência, né, e da forma da gente comunicar os avanços científicos, né, mas é extremamente importante que tenham também pessoas, né, traduzindo esses artigos para um público geral, né, um público não especialista, e que vai entender o impacto, né, daquela pesquisa, como é que isso impacta de alguma forma na vida dela, porque sempre tem, né? Sempre tem. sempre Principalmente tem. quando a gente fala de materiais, né? Todo mundo É, tem é. contato com todos os tipos de materiais aí o dia todo.
né? E às vezes a pessoa nem pensa, né? Nem para pensar naquilo que ela está usando ali e tal. E a gente precisa, né? Principalmente questão de sustentabilidade, né? A gente precisa ter, a gente precisa que todo mundo tenha uma consciência, né? Um consumo mais consciente, né? E aí o mínimo ali, o básico ali da ciência dos materiais é importante que a pessoa saiba para poder fazer escolhas conscientes aí durante o seu consumo, por exemplo. Ó, é muito legal conversar com você. Você é um cara super simpático. Às vezes, todas as vezes que eu encontro, eu adoro te encontrar, porque a gente troca figurinha, começa a aprender um com o outro, que eu acho que isso é muito importante, né? De vez em quando eu faço umas loucuras, né? Aquela vez que a gente estava lá, não sei se era Brasil Plástico, falei, vamos gravar já e vamos Pois é. divulgar esse nanocompósito que você está aqui mostrando, fantástico. E é um pouco isso também. Às vezes tem que Aham. ser um pouco ousado, né, para fazer a Exato. divulgação científica, né? Exatamente. Exatamente. Mas me fala uma coisa, agora eu queria, é lógico que eu fico triste quando a gente acaba, porque o pessoal orienta que não pode ficar muito tempo na internet, porque cada vez mais está ficando tempo reduzido, né? Mas me Aham. conta aqui, eu queria que você falasse assim, bom, o que que você deixa de mensagem final para aquelas pessoas que estão pensando, né, em a gente cada vez mais está ouvindo e estimulando pessoas, né, com suas para suas empresas fazerem projetos, startups, lidarem com essa conversão de conhecimento em tecnologia, envolvendo inovação. É claro que o que você deixa de mensagem para as pessoas? É, a inovação, eu acho que tem cada vez mais assim se consolidado, né? Sim, Nas empresas e um ecossistema de inovação, acho que isso é o mais importante, que a gente não tinha há um tempo atrás. A gente tem. Esse ecossistema está se estruturando de uma forma muito interessante no país, né? tá, Então, as universidades estão num contato muito mais próximo com as empresas, né? Estão mais verdade. acessíveis, estão entendendo mais as necessidades das empresas, né? Na hora de fazer um desenvolvimento ali. Ah, e a gente tem visto assim muitos programas, né, governamentais de inovação aberta, né, incentivo à inovação, né, o governo financia, fomenta, né, essa inovação e isso é extremamente importante para o país assim, né? Então a gente precisa agora que as empresas, né, e eu acredito que tenha muitos profissionais aí da área de engenharia assistindo, é, corram atrás, né, se interessem por essas por essas possibilidades de inovação, né? Então, tem um produto lá, o que eu consigo melhorar nesse produto, né? O que dá para melhorar? Ou como é que esse produto vai ser daqui 5, 10 anos? Será que vai ser o mesmo que eu estou produzindo agora, né? Será que eu estou produzindo da melhor forma possível, né? O que eu posso melhorar nesse produto, né? Não precisa nem ter as respostas, né? Só de você levar essas perguntas, né, para um grupo de cientistas ou para sua área de P&D dentro da empresa, isso já vai dar um start ali, né, nessa necessidade de inovação, né? E existe um ecossistema muito interessante se formando no país agora, com apoio aí das universidades, do Senai, né, os institutos Senai de inovação, tem uma coisa muito interessante acontecendo, e que dá para as empresas inovarem com um investimento factível, assim, né, dividindo aí as despesas, inclusive, e tal, os investimentos que eles vão fazer, e que são muito importantes, assim. Então, para os profissionais de engenharia, minha mensagem final, assim, é busquem muito a inovação e as formas, né, que tem para inovar no país, porque existem possibilidades. Ó, mas eu não posso deixar de despedir antes de você. Eu tenho que pedir o seguinte: você viu que o Alan Torres perguntou para a gente aqui, ó? Poderia esclarecer um pouco mais sobre os segredos de indústria e o compartilhamento de conhecimento, por favor? Ou seja, na verdade, eu acho que ele está preocupado um pouquinho sobre os segredos, né, da indústria, de como, Uhum. quer dizer, é muito, assim, antigamente tinha muito essa preocupação, né? Hoje existem contratos de sigilo, mas fala um pouco mais sobre esse tipo de coisa, né? Quando você fala dessa relação da parceria entre universidade e empresa,
né? Eu acho que é legal o que o Alan trouxe também de preocupação, porque desmistifica um pouco essa relação, né? Sim, sim, não, isso é muito importante. É, vou dar um exemplo concreto aqui, né? Ah, Na empresa que eu trabalhei até recentemente, a gente tinha uma pesquisa de desenvolvimento pesada assim de grafeno, né? E muita coisa, inclusive em parceria com as universidades. Então a gente estava aham, fazendo ciência de ponta, assim, né? Em parceria com as universidades. Ah, e nem toda esse conhecimento vira segredo industrial, né? Porque para você acertar uma tecnologia ali, alguma coisa, você precisa ter pesquisado muitas outras, né? Precisa sim. ter desenvolvido muitas outras coisas. Então era bastante comum, né? Parte daquele conhecimento virava um segredo industrial, ou uma patente, né? Mas uma outra parte bastante expressiva era publicada, né, em congressos, artigos científicos, né? Porque são coisas que a gente descobriu, né? Mas que não tinha nenhum problema a gente divulgar esse conhecimento, né? Que descobriu, inclusive, em parceria com a universidade, em parceria com fomento governamental, né? Então, a gente divulgava bastante coisa, assim, né? Participando de congressos ou artigos científicos. E aí, só uma parte disso, opa, isso aqui é segredo, isso aqui é como a gente faz o nosso produto, né? Então, essa parte específica que a gente não divulga, fica interno, né? Para se proteger aí de concorrência e coisas assim. E é legal você falar isso, até porque, de fato, né, mesmo nos processos de patentes, né, quando a gente pensa que a gente tem, na verdade, até um ano você pode ter alguma publicação Exato. relacionada a isso. Você Aham. está protegido no primeiro ano, desde que você faça o depósito logo em Uhum. seguida, mesmo publicando, né? Eu acho que isso também é uma coisa. Mas de bom tom, né? É claro que sempre quando se gera uma publicação, quando se tem um contrato de P&D entre a universidade e a empresa, há um Aham. acordo de cavalheiros em Sim, relação a uma consulta, né? Olha, vou mandar isso exato. aqui, você concorda? Inclusive as autorias também por partes Uhum. da empresa, porque todo desenvolvimento, ele não é só feito aqui ou ali. Na verdade, hoje o que está se estabelecendo é o quê? É uma, né? É uma colaboração, é uma parceria de fato que a gente está Aham. discutindo, né? Eu acho que isso é o que está mudando muito e o Brasil está sentido, né? Sim, sim, exatamente. Bom, eu tô muito triste, mas eu vou ter que me despedir aqui desse cara que é maravilhoso, que tem aí uma experiência muito grande e nós, com certeza. E ó, se você não pode deixar de seguir quem? O professor Josué, que é o @materiais.eng, tanto no Instagram como no LinkedIn, e claro, não podemos deixar de seguir quem? O professor Polímeros, né? Então, ó, meu muito obrigado por você se dispor a estar aqui, a gente conversar sobre um tema extremamente importante que nós estamos falando de quê? De nanocompósitos com grafeno, né? Buscando aí, né, em materiais 2D. Muito obrigado e um grande abraço. E ó, se você gostou dessa live, não esquece de deixar um coração e vai nos acompanhando e indique para as pessoas que estão trabalhando para que a gente possa continuar cada vez mais fazendo divulgação científica. É isso, né, Josué? É isso, professor. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço aqui e nos vemos em breve numa próxima. Um grande abraço para vocês e tamo junto. Professor Polímeros e materiais.eng. Um abraço. Boa Abraço. noite. Tchau. Boa Até noite. mais.